Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Esta mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de sua filha. Voltou ela para casa e achou a filha deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria que você tomasse comigo a primeira leitura, o primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Nós começamos a leitura justamente no versículo 4. E eu queria que você lesse para mim, em voz alta, como está na sua Bíblia, este versículo 4. Todos juntos. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, ao contrário do coração de Davi, seu pai. Infelizmente, se nós fôssemos recordar agora as primeiras leituras dos dias anteriores, segunda, terça, quarta-feira, nós vimos no próprio livro dos Reis a beleza que foi Salomão. Salomão, que sucedendo a seu pai, recebe os mais lindos conselhos de Davi e promete segui-los, e segue mesmo, e segue. Salomão seguiu à risca os conselhos de seu pai Davi. Salomão, que recebe a visita do Senhor, o Senhor aparece para ele e lhe pergunta o que ele lhe pedia, uma vez que o Senhor o havia colocado como rei do povo de Deus. O que ele pedia? E Salomão pede a sabedoria de Deus para governar aquele povo, e Deus fica entusiasmado, e até diz: uma vez que você me pediu a sabedoria, e não pediu prosperidade, riquezas, não me pediu vitória sobre os seus inimigos, mas me pediu sabedoria, eu lhe dou a sabedoria sim para governar esse povo que me pertence, mas eu vou lhe dar também vitória, eu vou lhe dar também prosperidade, eu vou lhe dar também sucesso, riquezas. E deu. E Salomão prosperou tanto que, graças a Deus, ele construiu um templo para o Senhor seu Deus. Até então, Deus não tinha tido um templo. Ele só estava em tendas que são cabanas como essas que nós construímos aqui no acampamento. Deus estava assim, numa cabana de pano, de lona, pano grosso. E Salomão construiu um templo, um magnífico templo para o seu Deus.
quando o templo foi consagrado a Deus, uma festa maravilhosa, e Deus mesmo se faz presente no templo. Todos reconhecem a presença tão clara, tão palpável de Deus no templo construído por Salomão. A sabedoria de Salomão é tão grande que todos se admiram, e foi a leitura de ontem. A rainha de Sabá vem lá de longe, vem da África, vem até Jerusalém para saber do que Deus fazia com Salomão, e contemplar a sabedoria dele, porque todo mundo falava dessa sabedoria, e constata que era real. Não apenas ele era próspero, não apenas ele era rico, não apenas ele governava bem o seu povo, mas de maneira especial, ele era um rei cheio de Deus e tinha a sabedoria de Deus. E na leitura de hoje, nós encontramos esta miséria. Salomão que prospera, Salomão que cresce, Salomão que na prosperidade e na riqueza vai pouco a pouco desobedecendo a Deus, começa a desobedecer a Deus em coisas pequenas, e as coisinhas pequenas vão aumentando. Quando Salomão vê, já está desobedecendo a Deus em coisas graves, começa a se casar com muitas mulheres, e mulheres estrangeiras, mulheres pagãs, só porque eram princesas, só porque eram rainhas. Salomão vai tomando a elas como esposa. Naquele tempo, infelizmente, havia esse costume. Não era a vontade de Deus no início, não, mas o povo introduziu esse costume. Mas Deus tinha proibido terminante a todo judeu que se casasse com uma mulher pagã, porque Deus já sabia que a mulher pagã ia trazer também paganismo, idolatria para o marido e para os filhos e para casa. E ainda mais como não eram simplesmente mulheres, eram princesas, eram rainhas. Elas perverteram o coração de Salomão, e a palavra é essa mesma, elas perverteram o coração de Salomão. E o seu coração já não pertencia mais sem reservas ao Senhor seu Deus. Antes, graças a Deus, o coração de Salomão pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus. Depois, o coração de Salomão estava todo dividido. E aquelas mulheres foram persuasivas, sedutoras, foram cada uma pedindo a Salomão que construísse um templozinho para ela, porque ela tinha vindo de um povo onde ela adorava um Deus. Ela estava tão longe da sua terra, ela largou a sua terra para vir casar-se e ser esposa de Salomão. Então ela pedia humildemente ao seu marido, que era rei tão próspero, que fizesse apenas um templozinho para ela poder ir lá e adorar o seu Deus. E Salomão fez para a primeira, porque a primeira teve, a segunda também quis e outra também quis. Daqui a pouco a terra de Israel estava cheia de templos construídos pelo próprio Salomão às divindades pagãs. E você encontra aí no versículo 9, eu vou ler pela tradução da nossa Bíblia, mas você acompanha pela sua. Se Deus quiser, a partir da manhã nós já teremos em mãos a nossa Bíblia. Pena que não chegou hoje, vai chegar só amanhã. O transporte só pôde ser feito amanhã, senão vocês já teriam nas mãos hoje a nossa Bíblia. Mas a partir de amanhã, de modo especial, nos dias do carnaval que estão chegando, em todas as frentes onde formos para os nossos encontros, vamos encontrar a Bíblia. E amanhã, a partir de amanhã, a rádio estará dizendo como você adquirir também a nossa Bíblia. Mas lendo aí no versículo 9, o Senhor irritou-se contra Salomão, porque seu coração se desviara dele, o Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes. Veja bem, gente, tudo que foi Salomão, e aqui está claro na palavra de Deus, que o Senhor lhe aparecera 2 vezes. Não foi anjo que apareceu para Salomão simplesmente, não foi nenhum patriarca, não foi uma visão de Nossa Senhora que Salomão teve, foi o próprio Senhor quem apareceu a Salomão e falou com Salomão. Está aqui atestado. O Senhor aparecera a ele 2 vezes e lhe ordenara exatamente que não seguisse outros deuses
Mas veja a frase: mas Salomão não obedeceu o que o Senhor lhe ordenara. Mas Salomão não obedeceu o que o Senhor lhe ordenara. E daí toda a desgraça de Salomão. Não pense que a palavra seja pesada, não. Gente, foi realmente uma desgraça. Porque nada adiantou a riqueza, a prosperidade, os palácios que Salomão teve. Porque se afastando de Deus, tudo se corrompeu. Tudo se corrompeu. Felizmente, Deus intervém e pune Salomão. Inflige um castigo a Salomão, dizendo a ele: justamente porque você fez tudo isso, você vai perder o reino. Por causa de seu pai Davi, eu não vou permitir que isso aconteça na sua vida, mas logo depois de você, o seu filho já vai perder o reino. E foi o que aconteceu. O filho de Salomão ficou apenas com a tribo de Judá, e as outras 11 tribos se separaram, e durante um longo tempo o povo de Israel ficou dividido, separado, justamente por causa do pecado de Salomão. Porque é isso mesmo, quando o pecado entra no nosso coração, ele traz divisão. Ele traz divisão. Dividiu o reino de Salomão, dividiu. O reino de Salomão, conquistado e construído por seu pai Davi, tão sólido, dividiu-se, e o filho de Salomão ficou apenas com uma tribo, a tribo de Judá. As outras 11 tribos das 12 tribos de Israel se separaram, se separaram. Gente, é sempre assim quando o pecado entra no nosso coração. Quando nós começamos a desobedecer a Deus, a desobedecer a Deus, a desobedecer a Deus, tudo vai se perdendo. Eu sei que hoje há pai e mãe que choram lágrimas de sangue por causa dos seus filhos que foram se afastando um depois do outro. Eu sei que há pai e mãe que choram lágrimas de sangue porque o pecado entrou nos seus corações. Começaram os chamados pequenos pecados, e o pequeno pecado nunca fica apenas um pequeno pecado, ele vai causando outros pecados cada vez maior. E quanta família pagando caro hoje, os filhos nas drogas, os filhos longe, os filhos no alcoolismo, as filhas na prostituição, meninas de programa. Quantos lares, quantas famílias chorando lágrimas de sangue, porque a família já está cindida, já está dividida, já está separada. E se não está separada, de repente pai para um lado, mãe para o outro, na verdade vive uma divisão. Quanta gente chorando por causa da infidelidade vivida, infidelidade do marido e também infidelidade da mulher, e as terríveis consequências nos filhos. Gente, o pecado não fica com pouca coisa, não. O pecado é assim, ou tudo ou nada. Ele sabe como entrar, ele entra sempre pequenininho, como toda praga, como toda peste, entra pequenininho. Mas ele não para no pequenininho, não. Ele quer levar a pessoa realmente à desgraça. Quer levar a pessoa à desgraça e aqueles que estão junto com ela. A partir da sua família, o pecado quer levar a pessoa e aqueles que estão com a pessoa à desgraça. O pecado não para. Ele é como uma infecção, ele é como uma lepra, ele é como um câncer, ele é como AIDS. Ele não para, ele é voraz. Ele não volta atrás, a não ser que a gente volte atrás, a não ser que a gente ponha um basta, um chega. Gente, o remédio para o pecado é isto. Infelizmente também nós que somos de Deus, paparicamos o pecado como Salomão paparicou o pecado. E temos mil desculpas para ir desobedecendo, e nisso e mais naquilo, nisso mais naquilo, nisso mais naquilo. E quando vemos, é como se disse de Salomão, o nosso coração já não pertence mais a Deus.
o nosso coração já não pertence mais a Deus. Gente, a história de Salomão é uma lição terrível para todos nós, para mim em primeiro lugar. Salomão era o rei daquele povo. Salomão tinha toda a prosperidade que Deus lhe deu. Salomão tinha toda a sabedoria que Deus lhe deu. Não basta ser padre, não basta. Não basta estar à frente da Canção Nova, não basta ser pregador e andar pelo Brasil todo, não basta dirigir grandes encontros e falar no rádio e falar na televisão, não basta. Pelo contrário, a gente que está à frente precisa ter muito mais cuidado. Eu devo dizer para mim mesmo, o Padre Jonas, toma cuidado, muito cuidado, justamente porque você está à frente, justamente porque você é usado por Deus, porque você é usado por Deus para falar a tanta gente, para tocar em tanta gente, para levar a palavra de Deus, para levar a conversão a tanta gente, para atingir tanta gente por esses meios que Deus lhe deu, rádio, televisão, e falar a multidões. Toma mais cuidado do que qualquer um outro, porque assim como Salomão caiu, você pode cair também. Eu sou obrigado a dizer a você também, meu irmão, eu sou obrigado a dizer a você também, minha irmã, nenhum de nós está seguro, nenhum. Não há nada nesse mundo que nos assegure, nem mesmo a aparição. Veja bem, deixa eu ser super franco, nem a aparição, mesmo uma pessoa que recebeu e que recebe a aparição de Nossa Senhora. Porque Salomão recebeu a aparição do próprio Senhor, e diz aqui a palavra de Deus, está testemunhado, portanto é bíblico, é revelado, está mais do que aprovado, de que Salomão recebeu a aparição de Deus. Deus apareceu para ele, diz a Bíblia, por 2 vezes. E veja, Salomão caiu. Eu não estou com isso desprezando ninguém que recebe visão e aparição, Deus me livre. Eu só estou dizendo para mim e para você que nada nos assegura, gente, nem mesmo receber a graça de Nossa Senhora aparecer para a gente, de Jesus aparecer para a gente, de a gente ver Jesus presente na Eucaristia, nem isso nos assegura, nem isso nos assegura. Claro, é uma grande graça, não resta dúvida, uma graça para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa fortaleza, uma graça tão grande para nós não nos desgarrarmos do Senhor por nada, porque graças a Deus eu pude ver. Quem recebeu uma aparição pode dizer: eu pude ver, os meus olhos viram, como os olhos de Salomão viram. Só que infelizmente Salomão caiu, e desculpa dizer, caiu feio. Isto é muito importante para nós, que graças a Deus já somos do Senhor. Já somos do Senhor. Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado, porque eu lhe repito, o pecado é voraz, ele não para, ele quer sempre mais. Eu repito, ele é como tuberculose que vai aumentando, ele é como câncer que vai aumentando, ele é como AIDS que vai aumentando, tomando conta. Ele não para, a não ser que pela graça de Deus a gente ponha um basta, e é preciso pôr um basta, esteja a gente em que ponto for do pecado, é preciso pôr um basta, e nós não podemos brincar com Deus e dizer: daqui a um mês eu paro, deixa eu acertar as minhas coisas que daqui a pouco eu paro. Não, meu filho, se você está nas drogas e hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não espere daqui a um mês. Se você é traficante, não diga isso: deixa eu acertar as minhas contas, deixa eu vender mais isso e mais aquilo, para que eu até acerte a minha parte econômica, que daqui a pouco, daqui a um mês no máximo, eu vou parar. Não, meu filho, o pecado não espera por você. Se você espera, ele não espera. Se Deus está lhe dando a graça agora, diga não, diga basta, diga chega agora. Ou seja, qual for o tentáculo em que o pecado está pegando você, se é adultério, se é infidelidade, se é prostituição, se são programas, se é malícia, se é qualquer tipo de corrupção, seja roubo em qualquer campo, seja o que for, seja simplesmente masturbação, seja simplesmente, eu não estou com isso diminuindo,
ou seja simplesmente um namoro avançado, também dizendo simplesmente: eu não estou diminuindo que isso seja mal para você, só estou dizendo que um adultério é muito mais. Mas seja qual for o pecado, assim como você não espera que um nódulo no seu seio se transforme num câncer que pegou não somente o seu seio todo, mas os seus pulmões e caminhou, você não espera, pelo contrário, você já extrai logo aquele nódulo para que o câncer não caminhe. Igualmente o pecado é assim. Eu e você, se notamos que infelizmente estamos sendo amarrados, escravizados por qualquer pecado, por qualquer tipo de pecado, em qualquer grau que seja, gente, é preciso dizer não, é preciso dizer basta, é preciso dizer chega imediatamente. O pecado precisa de um tratamento de choque assim. Com o pecado não se brinca, como não se brinca com câncer, como não se brinca com tuberculose, como não se brinca com AIDS, como não se brinca com doença nenhuma. Infelizmente, a mentalidade do mundo é oposta. E o ruim para nós cristãos é que nós vivemos num mundo pagão, como infelizmente Salomão deixou-se rodear. Deus tinha dito ao seu povo que não andasse no meio dos pagãos, que os seus filhos não se casassem com as mulheres pagãs. Por quê? Porque Deus fazia acepção de pessoas? Não, Deus era pai também dos outros. Mas Deus sabia que se os pagãos entrassem no meio deles, pela fraqueza deles, eles iam acabar se corrompendo. Nós, infelizmente, vivemos hoje num mundo pagão, e não podemos ser ingênuos. Gente, a mentalidade de hoje é totalmente pagã, ela não é cristã. É uma mentalidade totalmente aversa a Deus, aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Os nossos meios de comunicação são pagãos, paganizantes. Eles não somente não cumprem os mandamentos de Deus, mas ensinam a não cumprir, e mostram que é bonito, que é luxuoso, desculpa a expressão, é bacana, é legal, é formidável, dá status, fazer as coisas contra as leis de Deus. A nossa televisão é pagã, infelizmente. As nossas rádios são pagãs, as nossas músicas são pagãs, são os nossos filmes, grandíssima quantidade deles são pagãos. E não somente pagãos, mas ensinando-nos coisas erradas a nós, aos nossos filhos. Nós somos uma ilha cercada de paganismo por todos os lados. Mais ainda, somos filhos de Deus cercados de pecado por todos os lados. Somos. É muito mais fogo, é muito mais duro, mas é que está, graças a Deus, o Senhor nos escolheu. No meio desse mar de pecado, no meio desse mar de lama, Deus nos escolheu e somos filhos dele. Alegre-se, porque muito em breve o Senhor virá e nos tomará, sim, nos retirará do meio desse mar de lama. O Senhor só está esperando que todos aqueles que são chamados por Ele se convertam. Então talvez o Senhor estava esperando por você. Talvez o Senhor esteja esperando pelo seu filho, pelo seu marido, por mais alguém que Ele quer salvar. É por isso que Ele não interveio ainda, mas já já o Senhor vai nos retirar, assim como se fosse possível retirar uma ilha no meio de um mar de lama. O Senhor vai nos retirar deste meio. Será o grande acontecimento que está à nossa espera. Mas veja bem, é preciso ser do Senhor, é preciso estar no Senhor. Vai ser uma luta enorme, nós perseverarmos na graça de Deus, longe do pecado, afastados do pecado. Gente, vai ser uma briga imensa viver assim, claro que vai ser. Mas você não imagina o que está reservado para nós. O Senhor vai nos retirar como trigo no meio desse joio todo. Eu volto à mesma comparação. Ele vai nos retirar a nós em conjunto com uma ilha no meio de um mar de lama, mas Ele vai levar os que são seus consigo. Ao mar de lama Ele vai dar o seu destino. É por isso que o Senhor ainda está insistindo para retirar deste mar de lama todos aqueles que são seus. Até eu digo, se o Senhor esperou até agora, é porque Ele esperava a mim e esperava por você.
esperava pelo seu marido talvez, pelo seu filho talvez, pela sua filha talvez, e é por isso que o Senhor continua tendo grande misericórdia, aguardando, mas está muito breve o tempo que o Senhor vai ter que intervir, e graças a Deus vai retirar os seus do meio desse mar de lama. Por isso, gente, é urgente. Eu e você não podemos deixar para amanhã, não. E digo mais, se estamos do Senhor, se estamos lutando com tudo para ser do Senhor, para erradicar o pecado das nossas vidas, nós precisamos fazer como aquela mulher do Evangelho, aquela mulher Sírio-Fenícia, que vamos ao Senhor e suplicamos ao Senhor: Senhor, o meu filho, a minha filha lá em casa, igualzinha àquela mulher, está doente, está no vício, está no pecado, mas ainda eu reconheço o Senhor como ela reconheceu. Quem está pegando esse meu filho, quem está escravizando essa minha filha é o demônio. Talvez você seja obrigado a dizer: é o meu pai, Senhor, a minha mãe. São eles que estão doentes, são eles que estão numa vida errada, e eu reconheço, Senhor, é o demônio quem os está escravizando, e eu venho te suplicar, Senhor. E temos que ser como aquela mãe, dizendo ao Senhor: Senhor, que pelo menos as migalhas da tua mesa caiam, porque com as migalhas da tua mesa o Senhor pode salvar essa pessoa que eu amo e que o Senhor não quer perder, e eu não quero perder também, Senhor. Deixa que pelo menos as migalhas da tua mesa venham para salvar. Gente, nós precisamos ter esta fé e esta convicção. Esta fé e esta convicção. Eu repito, e há uma razão para isso: o tempo é breve. O tempo é breve. O Senhor não aguenta mais ver o mar de lama no qual nós, os seus filhos, estamos colocados. Mesmo que você não se incomode, mas o Senhor se incomoda, porque Ele é Pai. Desculpe, talvez você esteja brincando com Deus. Talvez você esteja brincando com Deus, eu repito. Mas Deus não está brincando com você. Não, não está. Ele é Pai. Ele não quer que os seus filhos continuem nesse mar de lama. Então Ele só está esperando, só está dando um tempo para recolher todos aqueles que se dispuserem a serem recolhidos, a serem salvos, a serem resgatados desse mar de lama, para Ele intervir e fazer a grande separação. E gente, a coisa não vai ser outra do que isso que eu disse. Vai ser igualzinho retirar uma ilha cercada de lama, um mar de lama de todos os lados, retirar essa ilha daí do meio. Dentro em breve o Senhor fará isso, e quem estiver no Senhor será levado pelo Senhor. Quem estiver no mar de lama vai ser tragado pelo mar de lama. Veja, eu não estou dizendo que o Senhor quer castigar, é bem ao contrário. É bem ao contrário, eu estou afirmando que o Senhor quer salvar. Nós é que não podemos continuar brincando com o Senhor e brincando com o perigo. Gente, quem é que brinca com tuberculose? Quem é que brinca com lepra? É um grande inconsciente, é um grande irresponsável. Ainda mais alguém que brinca com lepra nos seus filhos, que brinca com tuberculose nos seus filhos. Sabe que o seu filho está tuberculoso e não se incomoda. Sabe que a sua filha está com tuberculose e não se importa, e deixa que saia, e que beba, que tome de tudo, que passe noitadas fora. Estou dizendo a você que o pecado é a mesma coisa. Assim como a gente não brinca com câncer e muito menos com AIDS, gente, nós não podemos brincar com o pecado, nem com o pecado em nós e nem com o pecado nos nossos, e com ninguém. E com ninguém. Nós temos que criar juízo. Temos que criar juízo. Salomão, depois de velho, perdeu o juízo e perdeu tudo. Ele tinha antes a sabedoria de Deus e tornou-se um velho desmiolado. Muitos de nós, velhos e moços, ficamos desmiolados, sem juízo como Salomão. Mas Deus, que nos ama, está nos acordando, e enquanto é tempo, porque Ele não quer perder a nenhum de nós e a nenhum dos nossos. Pelo contrário, Ele quer ter a alegria de salvar desse mar de lama todos nós, sem exceção, sem exceção.
Então eu lhe digo, primeiro, suplique pela sua salvação e faça de tudo pela sua salvação. E segundo, suplique pela salvação dos seus e faça de tudo como aquela mulher cirofenícia, insistindo com o Senhor, até conseguir a graça de que ela precisava, até que ela recebeu do Senhor essa certeza: vai, porque a tua filha está liberta do demônio. Daí ela voltou e realmente encontrou a sua filha liberta. Faça a mesma coisa, não pare, enquanto você não vir um por um dos seus no Senhor. O nosso ponto de parada é só este, quando tivermos a certeza de que cada um dos nossos está no Senhor. Eu acho que todos nós, eu em primeiro lugar, mas que todos nós teremos trabalho até a vinda do Senhor. Eu tenho a impressão que teremos trabalho até a vinda do Senhor. Mas vai valer. Porque então, quando o Senhor vier, nós não pereceremos nesse mar de lama. Os nossos não perecerão nesse mar de lama. Pelo contrário, teremos a alegria de olhar em derredor e vermos que, na hora que o Senhor nos tomar consigo, estamos todos, sem nenhuma exceção. O Senhor quer essa alegria para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, mãos à obra. A nossa luta não é contra uma coisa qualquer, a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra o causador do pecado, que escraviza a nós, escraviza as pessoas mais importantes a nós, nesses tentáculos do pecado. Bom trabalho para você, boa luta para você, boa batalha para você. E se você batalhar, se nós batalharmos, nós teremos a grande alegria de um dia que não está longe, olharmos assim e vermos como estamos nos vendo agora, e com muita alegria nós podemos dizer uns aos outros: que bom, valeu a pena, graças a Deus estamos aqui, graças a Deus fomos arrebatados desse mar de lama, graças a Deus foi assegurada a nossa escolha, a nossa eleição. Assim seja, e diga do fundo do seu coração: assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.